Boa tarde, muito obrigada pelo convite da professora Luciene Fernandes e da equipe da UFBA que está organizando esse evento pelo convite. Eu vou falar sobre a Política Nacional de Saúde da População Negra. Essa política é uma estratégia que está planteada dentro do SUS, tá? Para a inclusão da população negra e a diminuição das desigualdades raciais. Ela busca reduzir as disparidades em saúde e combater o racismo estrutural no SUS e fortalecer a participação social da população negra, além de promover a capacitação dos profissionais nessa área. Ela está inserida dentro do Sistema Único de Saúde, do SUS, que é um modelo de saúde pública, um dos maiores e mais complexos do mundo, garantindo atendimento universal, gratuito e integral a toda a população brasileira, dentro do marco da Constituição de 88, da Lei Orgânica de Saúde de 90 e da lei que regulamenta a participação social e o financiamento na saúde. Os princípios fundamentais do SUS, como nós sabemos, são a universalidade, a abrangência, equidade e a resolutividade. A estrutura do SUS é descentralizada, participam o governo federal, estadual e municipais, e a participação social com os conselhos de saúde e as conferências nacionais de saúde. Os serviços oferecidos pelo SUS vão desde a atenção básica até a emergência, medicamento gratuito, vacinação, transplantes, saúde mental, saúde da mulher e doenças crônicas. Bom, a Política Nacional de Saúde, então, ela inclui uma diversidade de programas e ações com foco nas doenças mais prevalentes na população negra, como a anemia falciforme, a hipertensão e diabetes, a saúde materna negra. Também ela se dedica a combater o racismo institucional, a promover a saúde mental da população negra e a medicina tradicional e práticas integrativas com o reconhecimento de saberes ancestrais, tá? Além da participação social e controle popular. Até o momento que a gente avaliou a política, até esse momento, ela tem várias conquistas, como o aumento da visibilidade de doenças que afetam a população negra, como é a anemia falciforme, a redução da mortalidade infantil em comunidade quilombola, a formação dos profissionais de saúde da população negra, a inclusão do tema racismo como um dos determinantes sociais da saúde, e os avanços nas políticas intersetoriais da mulher negra, combate à violência obstétrica, entre outros. Mas também existem alguns desafios pendentes, como a implementação da política desigual, porque muitos estados e municípios não adotam a política de saúde da população negra ainda. O orçamento é limitado para essas políticas afirmativas, o racismo estrutural dentro e fora dos sistemas de saúde, também na população. Os dados desagregados por raça ainda são deficientes, ainda têm que ser implementados para muitos exames e cirurgias e procedimentos de saúde, nos formulários que existem dentro desses serviços. É necessário, então, com base nesses dados, promover mais pesquisas sobre as doenças prevalentes da população negra e avaliar e supervisar a sua implementação, além de aumentar a participação popular e também do movimento negro na gestão do SUS. Então, pesquisar as doenças mais prevalentes da população negra só é possível se nós tivermos dados com corte racial, dados sobre as doenças, sobre a atenção em saúde. Então, para isso, nós usamos o critério da autodeclaração, que é o critério do IBGE, o quesito raça-cor, com as 5 categorias, e que ainda está em processo de padronização dentro do sistema de informação do SUS. Imagine que em todos os formulários do SUS, a gente teria que incluir o quesito raça-cor, ou então vincular todos esses formulários com um que tenha essa informação, o que não é fácil fazer no SUS, que é um sistema nacional. E com base nesses dados, nessa evidência, poderíamos realizar estudos e comparações sobre as desigualdades raciais em saúde. Ou então essa política chega num contexto em que já tinha havido uma inclusão massiva de pessoas negras nas universidades por meio das cotas sociais e raciais, que foram implementadas posteriormente. Essas pessoas foram incluídas também, através de cotas, nos concursos públicos para ser trabalhadores do SUS, né? Então,
já temos muitos profissionais negros trabalhando no SUS, são médicos, dentistas, assistentes sociais, técnicos, em decorrência das políticas afirmativas. Entretanto, a inclusão gera novos desafios, porque o racismo estrutural, ele continua se reproduzindo dentro dos serviços e na interação entre esses profissionais e o paciente. A maioria dos pacientes do SUS, a população atendida pelo SUS, sua maioria é negra também. Então, os trabalhadores relataram diversos casos de racismo vivenciados dentro dos serviços na relação profissional-paciente. Essa foi uma avaliação que a gente fez da política de saúde da população negra em Camaçari, em 2016, 2017. Então, observamos que o racismo estrutural se reproduz tanto nas normas institucionais, como também nas micro-relações estabelecidas entre funcionários e pacientes. Tá? Os resultados quantitativos mostraram que a grande maioria dos trabalhadores são mulheres, com uma média de 40 anos, 83% delas são negras, 42% católicos, a metade casados, a grande maioria com filhos, responsáveis de família e com vínculo empregatício. Bom, quando nós perguntamos sobre o preenchimento do quesito e também sobre as doenças mais frequentes na população negra, a grande maioria já tinha escutado sobre a doença falciforme, mas só um terço tinha recebido um treinamento técnico sobre a doença. Tá? A maioria sabe que existem doenças mais comuns na população negra. No hospital, 87%, por exemplo. Tá? E quase todos os serviços têm mais de 80% de conhecimento sobre essas diferenças. Tá? Mas a maioria deles não pergunta para colocar no formulário de saúde qual é a raça do paciente. 82% nos hospitais e nas emergências. E nas unidades básicas também 79%, 80%. Tá? Um terço dos profissionais dizem que não perguntam porque eles acham que muitos pacientes vão ter dificuldade em responder sobre a sua raça e cor. Tá? Eles têm expectativas pessimistas sobre que resposta o paciente vai dar. Tá? No hospital, somente a maioria dos percentuais de expectativas negativas estão nas clínicas especializadas. Tá? E nas unidades básicas é menos da metade que acham que o paciente vai ter dificuldade para responder. Essas expectativas, eles acham que não vai responder porque isso vai gerar surpresa, desconfiança ou um questionamento por falta de compreensão do paciente de por que ele está sendo perguntado sobre a raça. Principalmente no hospital, essas expectativas negativas são mais frequentes, tá? E as expectativas mais extremas, por exemplo, de que o paciente se recuse a responder, é mais frequente também nos hospitais e clínicas especializadas e na emergência. E de que o paciente reaja com irritação é mais frequente também na emergência e hospitais, tá? Todas as expectativas negativas são bem menos frequentes nas unidades básicas, onde a interação profissional-paciente é mais tranquila, com mais tempo e mais empatia, né? Agora, além disso, nós observamos também nos relatos, porque também teve uma parte qualitativa, de casos de racismo explícito, tá? O exemplo que mais chama atenção é o preconceito contra jovens negros que são atendidos em emergência, principalmente os que chegam com tatuagens. Alguns profissionais explicitam claramente que, para eles, essas pessoas são do crime organizado e usam essa impressão como justificativa para praticar negligência ou negar o atendimento a essas pessoas. É uma forma de punição social, né? Por outro lado, também as mulheres negras mais jovens, quer dizer, as que foram recentemente inseridas massivamente nas universidades e no SUS, por meio de políticas afirmativas, elas também utilizam um discurso ambíguo na negação do racismo institucional e algumas se opõem abertamente à implementação de medidas inclusivas para dar uma atenção especial às pessoas negras nos serviços de saúde. Elas aderem mais estritamente às regras de que a prioridade do serviço é de acordo com a gravidade da doença. Tá? Então, outra descoberta também muito importante é que alguns pacientes recusam o atendimento de médicos e dentistas negros. Eles solicitam ser atendidos por profissionais brancos
ou alguns chamam os técnicos brancos para dizer que eles têm dúvidas sobre a capacidade técnica desses profissionais negros que têm que atendê-los. Alguns vão embora do serviço, se recusam realmente. Então, tem essa tensão entre o objetivo de dar uma atenção especial às doenças mais frequentes da população negra e os critérios de urgência, que é o que guia a atenção nos serviços de saúde. Então, ao aderir de forma estrita e acrítica a essas regras dos níveis de urgência, alguns profissionais negam ou ignoram que tem que se tomar em conta também a raça como um dos determinantes sociais da saúde. Tá? Então, quando resistem em perguntar o quesito racial, estão ignorando que existe essa maior prevalência das doenças crônicas, como diabetes, hipertensão e problemas cardíacos, observados na população negra, além da anemia falciforme. Então, o simples fato de reconhecer que existe desigualdade, a grande maioria diz, sim, existem desigualdades. Nós sabemos que tem doenças mais prevalentes. Isso é uma injustiça, isso é um absurdo. Mas não resulta em um compromisso prático dessas mesmas pessoas, inclusive os profissionais negros, que foram objeto das políticas afirmativas, em reconhecer que é necessário dar uma atenção especial para essa população negra que tem essas doenças mais prevalentes. Tá? Então, reconhecem que existe a diferença, reconhecem que é uma injustiça, mas na hora de atuar e dizer, então, essa política é para poder dar uma atenção especial para esse problema, aí não. Aí não, a gente tem que seguir as regras do serviço. Então, além da inclusão, é necessário fazer um processo de sensibilização para que exista uma maior empatia para com esse grupo populacional a que pertencem, tá? E para enfrentar as diferenças raciais em saúde. Então, como conclusões, a gente vê que é necessário repensar as regulações assistenciais, reformar os currículos na área de saúde e de formação nos serviços para que os funcionários sejam mais empáticos com essas desigualdades sociais e raciais e assumam uma maior responsabilidade e compromisso na sua prática profissional para corrigir essas injustiças sociais e raciais no atendimento aos pacientes, não só para reconhecê-las ou ficar indignados com ela, mas também para atuar para que isso possa mudar. Essa empatia e conscientização também são necessárias na informação e no relacionamento com os pacientes, pois esses mesmos profissionais muitas vezes também sofrem discriminação racial por parte dos pacientes, por serem percebidos, devido ao seu fenótipo, como profissionais menos qualificados. Tá? Então, o racismo explícito fica evidente no caso de pacientes que se recusam a ser atendidos por profissionais negros. Nesses casos, às vezes, observamos solidariedade entre alguns profissionais brancos e seus colegas negros. No entanto, essa solidariedade nem sempre se reproduz na relação entre o profissional e o paciente. Tá? Então, esses resultados nos levam a pensar no conceito de ciclo de ambiguidade e racismo revivido. A sensação de que falar sobre raça ou cor vai criar um conflito racista dentro do serviço de saúde. Tá? E isso pressupõe que não existe racismo, que vocês estão provocando. Eu vou estar provocando ao perguntar a raça. Então, a máscara do racismo brasileiro se baseia nesse reconhecimento das desigualdades e injustiças, tá? Mas esse reconhecimento é imediatamente seguido pela resistência em questioná-los e trabalhar em prol de modificar essas desigualdades, tá? De corrigir essas desigualdades através de uma prática que tome em conta as políticas afirmativas. Essa circularidade é que permite que a sociedade brasileira utilize discursos igualitários e fique indignado, né, com as desigualdades, mas sem comprometer-se com mudanças no seu comportamento racista cotidiano. Tá? Então, com isso a gente conclui e agradeço muito a UFBA e a Luciene e as colegas. Muito obrigada.